Noivou com outra, me deixando grávida. Até o chefe da máfia dizer: "Você agora tem um lar, o meu." A chuva caía fina e persistente, dissolvendo as luzes da cidade em fios de prata. Sob o toldo gasto de uma banca de jornal fechada, Lívia Costanzi tremia, não só de frio, mas daquilo que pesava entre seus dedos. O teste de gravidez, ainda úmido, parecia mais pesado do que qualquer livro já lido, mais definitivo do que qualquer capítulo encerrado. O ponteiro digital não deixava dúvidas. Grávida. A cidade ao redor seguia indiferente. Buzinas, passos apressados, o cheiro de pão fresco misturado ao asfalto molhado. O bairro do Brás, em São Paulo, era como um romance antigo. Ruas de histórias, promessas e segredos, onde cada esquina guardava uma esperança ou uma desilusão. Para Lívia, naquele instante, tudo parecia suspenso, como se o tempo, por compaixão, tivesse parado só para ela. Ela fechou os olhos, sentindo o rosto molhado, não saber distinguir o que era lágrima, o que era chuva. O celular vibrou no bolso do casaco insistente, quase cruel. Enzo brilhava na tela. O nome que, até ontem, era sinônimo de futuro, agora doía como uma saudade antecipada. Lívia não era de grandes gestos. Sempre preferira o silêncio dos livros, o aconchego de versos e histórias que a faziam esquecer a orfandade precoce. Os pais se foram cedo, deixando-lhe o vazio e o hábito de buscar segurança em pequenos rituais. Um café à tarde, a arrumação meticulosa dos livros, as conversas longas com Teresa, sua melhor amiga e vizinha de porta. Aquele apartamento simples, no terceiro andar de um prédio antigo, era seu refúgio. Estantes improvisadas, almofadas coloridas, plantas de sombra e um aroma constante de chá. As paredes guardavam memórias, risadas, noites solitárias, sonhos costurados entre as páginas de romances clássicos. Ali, Lívia costurava a própria história, capítulo a capítulo, como se pudesse se proteger das surpresas da vida real. Enzo Valente entrou nesse mundo como um personagem improvável. Ele era leveza, sorriso fácil, olhos de um castanho quase dourado. Filho de imigrantes italianos, carregava no sotaque e nas mãos a herança de quem construiu tudo do zero. Conheceram-se num café literário, 3 anos antes. Ele, perdido entre títulos, pedira a indicação de um livro. Ela, com o olhar tímido, sugeriu O Amor nos Tempos do Cólera. Ele comprou, leu, gostou e voltou. Voltou muitas vezes. Conversas sobre literatura, música, viagens. Logo dividiram sonhos, planos, promessas. Falaram sobre família, filhos, futuro.
Lívia acreditou. Agora tudo parecia mentira. No retorno para casa, a chuva engrossou. Os carros passavam rápidos, levantando gotas que batiam em seus tornozelos. O Brás era tão vivo, tão cheio de gente, e ainda assim, ela nunca se sentira tão sozinha. Subiu as escadas devagar, cada degrau um esforço para não desmoronar. No corredor, Teresa apareceu à porta, segurando uma caneca fumegante. Liv, você está ensopada. Teresa, sempre atenta, percebeu o olhar perdido da amiga. O que aconteceu? Lívia tentou sorrir, mas não conseguiu. Apertou o teste de gravidez no bolso. Não era hora de contar, ainda não. Só queria um banho quente, o silêncio do quarto, o velho edredom azul. Só um dia difícil, murmurou, entrando no apartamento. A noite caiu pesada. A chuva insistia em bater contra a janela, um ruído monótono que combinava com o tumulto dentro dela. Separou o teste de gravidez na mesinha de cabeceira. Olhou para ele como se fosse um estranho. O rosto refletido no espelho era pálido, os olhos vermelhos, cansados. Tocou a barriga, ainda plana, e fechou os olhos. O celular vibrou de novo. Mensagem de Enzo. Preciso te ver. Amanhã, 10 horas, no café onde tudo começou. Por favor. A esperança e o medo se misturaram, criando um nó na garganta. Talvez ele soubesse. Talvez viesse pedir desculpas, prometer um futuro. Ou talvez... Não. Lívia passou a noite em claro, revisando mentalmente cada conversa, cada silêncio, cada olhar de Enzo nos últimos meses. Teria ignorado algum sinal? Algo que dissesse que ele estava mudando, se afastando? Ou tudo aquilo era apenas paranoia de quem tem medo de perder? O dia seguinte amanheceu cinzento, úmido. Lívia vestiu o suéter antigo, aquele que Enzo elogiara tantas vezes, e caminhou até o café. O cheiro de pão, a vitrine de doces, as mesas pequenas, o mesmo garçom de sempre, um sorriso cansado. Enzo já estava lá olhando o celular inquieto. Ele levantou o olhar quando ela se aproximou. Lívia, senta, por favor. Ela obedeceu, sentindo as mãos suarem. O que houve, Enzo? Tentou soar tranquila. Ele respirou fundo. Os olhos estavam vermelhos, mas frios. Eu não sei como dizer isso. A voz trêmula, diferente do tom firme que ela conhecia. Minha vida... As coisas mudaram. Eu estou noivo. Silêncio. De outra pessoa. O tempo congelou. Lívia sentiu o corpo gelar. Tentou falar, mas a garganta travou. Você está brincando? Não. Ele não a olhou nos olhos. É a filha do sócio do meu pai. Foi decidido entre as famílias. Eu tentei lutar, mas não posso. Não quero te machucar ainda mais. E não posso continuar. O mundo perdeu o som. Só restou o ruído abafado do próprio coração. Lívia levantou devagar, como em transe. Eu estou grávida, Enzo. Ele parou. O choque atravessou-lhe o rosto. Rápido, seguido de pânico. Mas em vez de consolo, ele apenas murmurou. Eu não posso, Lívia, não posso, me desculpa. Ela saiu antes que as lágrimas caíssem,
Correu pela rua, sem enxergar nada à frente, sentindo o peso de cada passo, de cada batida do coração. Passou em frente ao Bellini Trattoria, o restaurante mais elegante do bairro, onde as famílias se reuniam para celebrar. Nunca tinha entrado ali. O cheiro de molho de tomate, vinho, pão assado escapava pelas portas. O letreiro dourado brilhava, indiferente ao drama de quem passava. Sentou-se no degrau da entrada, a chuva agora apenas uma garoa fina, e ali desabou. Chorou silenciosamente, o rosto escondido nas mãos, tentando não pensar, tentando não lembrar. O mundo ao redor seguiu, garçons indo e vindo, clientes rindo, carros acelerando. Foi quando uma figura parou diante dela. Sapatos italianos, calça escura impecável, sobretudo elegante. Um homem de postura reta, olhar firme, cabelos grisalhos bem penteados. Ele se abaixou devagar, respeitando o espaço. "Está tudo bem, senhorita?" A voz era grave, gentil, carregada de um sotaque italiano leve. Lívia ergueu o rosto, surpresa. Reconheceu-o. Domenico Bellini, proprietário do restaurante, homem de poucas palavras e muitos rumores. Diziam que era generoso, mas era impossível não notar a aura de mistério ao redor dele. Sempre bem vestido, sempre discreto, sempre cercado de respeito. E de histórias que ninguém confirmava. Lívia tentou se recompor, mas falhou. Domenico olhou ao redor, discreto, e ofereceu o lenço de linho. A chuva não escolhe quem molhar, senhorina. Mas às vezes molhar-se é só o começo de uma nova história. Ela aceitou o lenço, sem saber por quê. Sentiu-se pela primeira vez desde o início do pesadelo vista, não como vítima, nem como alguém a ser julgada, mas como pessoa. Domenico não perguntou nada, apenas ficou ali ao lado dela, até que o choro se transformasse em silêncio. "Posso lhe oferecer um café?" Perguntou com um sorriso discreto. Lívia hesitou, mas aceitou. Dentro do restaurante, o calor, o cheiro de comida e as vozes baixas eram um convite ao esquecimento. Domenico a conduziu até uma mesa reservada, longe do movimento. Serviu-lhe chá, não café, e ficou em silêncio, respeitando o tempo dela. Às vezes, a vida faz cortes bruscos. "Mas há feridas que com tempo e companhia se fecham", disse ele olhando para o próprio copo. Lívia quis perguntar por que ele estava sendo tão gentil, por que se importava, mas apenas agradeceu, sentindo pela primeira vez em horas um fio de esperança. Talvez entre as ruínas ainda restasse algo para reconstruir. Quando saiu do restaurante, a chuva tinha parado. O céu era um cinza claro, indeciso. Lívia voltou para casa sentindo o peso diminuir, mesmo que só um pouco. No corredor, Teresa esperava, ansiosa. "O que houve? Você sumiu?" Lívia hesitou. Olhou para a amiga, para o apartamento,
para o mundo novo e assustador que se abria diante dela. Eu preciso te contar uma coisa. Sentaram-se juntas como tantas vezes antes, e Lívia, com voz embargada, contou tudo. Da gravidez, da traição, do medo. Teresa abraçou-a forte. Você não está sozinha. A gente vai dar um jeito. Lívia chorou de novo, mas agora era diferente. Havia consolo, promessa, força. O apartamento, pequeno e simples, tornou-se um abrigo. O futuro era incerto, assustador, mas não estava tão escuro quanto antes. Do lado de fora, as luzes do Brás começavam a se acender. Os restaurantes enchiam, as famílias riam, a vida seguia. No Bellini Trattoria, Domênico observava a rua pela janela, a expressão séria, pensativa. Não era de se envolver na vida de estranhos, mas algo em Lívia, a tristeza nos olhos, a dignidade na dor, despertara nele um antigo desejo de proteger, de cuidar, de ser abrigo. O destino silencioso preparava seu próximo capítulo, e para Lívia a história estava apenas começando. O silêncio do apartamento parecia uma sentença. O som da chuva batendo no vidro era tudo o que preenchia o ar, enquanto Lívia fitava o teto, deitada sobre o tapete da sala. O teste de gravidez repousava ao lado do celular, como se ambos a lembrassem, minuto a minuto, do que não poderia mais ser mudado. Teresa apareceu na porta, trazendo um cheiro de café forte e o olhar preocupado de quem conhece todos os seus segredos. Sentou-se ao lado da amiga, sem dizer nada, apenas segurou sua mão com firmeza. Lívia deixou as lágrimas rolarem, sem mais resistência, porque era seguro ali, pelo menos naquele instante. Ele não atendeu de novo? A pergunta de Teresa era delicada, mas necessária. Lívia balançou a cabeça. Sentiu um nó no peito ao lembrar dos olhos de Enzo na noite anterior, frios e distantes, quando ele dissera: Eu sinto muito, mas não posso continuar. Estou noivo de outra pessoa. Foram palavras que ela nunca esperou ouvir, não depois de 3 anos de promessas sussurradas nas madrugadas e planos rabiscados em guardanapos de café. Ele não quer saber, murmurou Lívia, a voz entrecortada. Teresa apertou sua mão como se quisesse passar toda a força que Lívia não conseguia encontrar sozinha. Na manhã seguinte, o mundo parecia ter mudado pouco. O bairro do Brás acordava preguiçoso, as padarias abrindo, o cheiro de pão fresco misturado ao diesel dos ônibus. Lívia caminhou devagar até a escola onde lecionava. Sentia-se invisível, mas sabia que não era. Os olhares sussurrados dos colegas, o cochicho abafado nos corredores. Você soube da Lívia? Grávida e sozinha. Coitada, sempre tão sonhadora. Ela respirou fundo, contando mentalmente cada passo até a sala de aula. As crianças eram seu refúgio. Ali,
As histórias inventadas, os poemas de Cecília Meirelles, as redações cheias de esperança. Mas naquele dia, até as palavras pareciam mais pesadas. No intervalo, enquanto mexia distraída no café, sentiu o celular vibrar. Uma mensagem de Enzo. Preciso falar com você. Só por alguns minutos. No café perto da tratoria, às 19 horas. O coração de Lívia disparou. Hesitou antes de responder, mas digitou um ok curto, sem emojis, sem promessas. O dia arrastou-se até o entardecer. Quando finalmente chegou ao café, Enzo já estava lá, tenso, mexendo no relógio de pulso. O rosto bonito agora sombreado pela ansiedade. Lívia, eu sei que não tem desculpa, mas minha família está me pressionando. O meu pai, você sabe como ele é. E a Júlia... Ele desviou o olhar, a voz falhando. Eu não posso voltar atrás agora. Lívia sentiu uma raiva silenciosa crescer. E o bebê, Enzo, vai ignorar que existe? Ele passou as mãos pelo cabelo, visivelmente perturbado. É tudo muito complicado. Se a imprensa descobre meus pais, eu... Ele engoliu seco, evitando encará-la. Eu vou ajudar, claro, mas não posso estar com você. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Lívia percebeu ali que estava realmente sozinha. Saiu do café sentindo o peso do mundo. Passou pela frente da Bellini Trattoria, onde as luzes amareladas aqueciam as mesas, e do outro lado do vidro avistou Domenico Bellini. Ele falava com um garçom, mas seus olhos captaram a presença de Lívia na calçada molhada. Em poucos minutos, Domenico saiu, o casaco escuro, elegantemente jogado sobre os ombros. Aproximou-se, a expressão atenta. Está tudo bem, senhorina? A voz dele era grave e acolhedora. Lívia hesitou. Queria dizer que não estava, que tudo desmoronava, mas apenas balançou a cabeça. Venha, entre. Está frio e... Ele olhou para o céu escuro. Parece que o mundo não vai parar de chover hoje. No salão do restaurante, o cheiro de massa fresca e vinho tinto envolvia o ar. Domenico pediu um chá. Sentou-se à frente dela com paciência de quem sabe esperar o tempo certo das palavras. Conheço esse olhar, ele falou olhando nos olhos dela. É o olhar de quem está tentando ser forte demais. Lívia quis rir, mas saiu apenas um suspiro cansado. Não sei o que fazer, Domênico, de verdade. Ele sorriu, leve. Ninguém sabe, mas às vezes aceitar ajuda não é fraqueza, é coragem. Naquela noite, Domênico ofereceu-lhe algo inesperado. Um trabalho temporário. Precisava de alguém para revisar os textos dos cardápios, as campanhas do restaurante, alguém sensível às palavras e aos detalhes. Seu olhar é atento. E talento para a literatura é raro, ele disse, entregando-lhe um envelope com as primeiras páginas impressas. Lívia hesitou. Aceitar significava admitir que precisava, que não podia dar conta de tudo sozinha. Mas, no fundo, sentia o peso das contas acumulando-se, o medo do futuro crescendo a cada manhã. Eu agradeço, Domenico.
Não sei se sou a pessoa certa, mas... A voz saiu trêmula. Preciso tentar. Ele apenas assentiu, como quem compreende muito mais do que diz. Nos dias seguintes, a rotina de Lívia mudou. Passava as manhãs na escola, as tardes revisando textos no pequeno escritório nos fundos da tratoria. O trabalho era simples, mas dava-lhe um senso de propósito, uma pequena luz em meio ao caos. Mas nem todos viam com bons olhos sua presença ali. Alguns funcionários cochichavam, clientes a olhavam de lado. Aquela é a moça que foi deixada grávida, sabia? Dizem que Domênico tem um interesse especial. Lívia tentava ignorar, mas as palavras cortavam fundo. Sentia-se exposta, julgada por todos. Numa dessas tardes, enquanto revisava o menu de sobremesas, ouviu risos abafados. Duas garçonetes conversavam perto da cozinha. Ela se acha demais só porque o chefe deu emprego, sussurrou uma. Aposto que é só questão de tempo para ela virar senhora Bellini, ironizou a outra. Lívia sentiu as bochechas arderem. Lutou contra o impulso de sair correndo. Em vez disso, concentrou-se nas palavras diante de si. Torta della nona, massa crocante, creme de baunilha, toque de limão. Imaginou a avó sorrindo, dizendo para não dar ouvidos ao que não vale a pena. No fim do expediente, Domênico apareceu à porta do escritório. Trazia um pote de gelato e um olhar perspicaz. Está tudo bem? Só... difícil, às vezes, respondeu tentando sorrir. Ele se sentou, serviu gelato para os dois. Sabe, aprendi cedo que as pessoas têm medo do que não entendem. Você tem coragem, Lívia. Não se deixe abalar por palavras pequenas. Ela fitou o homem à sua frente, tentando decifrar aquela gentileza. Era raro, quase desconcertante. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Teresa esperando no corredor. Você aceitou o trabalho? A pergunta veio como um alerta. Aceitei. Eu precisava... Lívia sentiu a voz embargar. Teresa puxou-a para dentro do apartamento, fechando a porta com firmeza. Amiga, só tome cuidado. O Domênico é... Ela hesitou procurando as palavras. Ele é generoso, mas ninguém é assim sem querer algo em troca. E você está vulnerável. Lívia suspirou, cansada. Eu sei, mas não tenho muitas opções. E até agora, ele só me ajudou. Só não se esqueça de quem você é, Teresa disse, abraçando-a. E por favor, qualquer coisa estranha me fala. Na manhã seguinte, Lívia acordou cedo, determinada a não se deixar abalar. Ao chegar ao restaurante, encontrou Enzo parado na calçada, mãos nos bolsos, olhar perdido. Precisamos conversar, ele disse, a voz baixa. Ela hesitou, mas assentiu. Caminharam juntos até uma praça próxima, silenciosos. Eu sinto sua falta, Enzo confessou, os olhos cheios de culpa. Não paro de pensar em você e no nosso filho. Lívia sentiu o chão faltar. Então por que está fazendo isso comigo?
Ele olhou para o céu, como se buscasse respostas nas nuvens. Minha família, os negócios, é mais difícil do que eu pensei. Difícil para quem? Lívia rebateu, sentindo a raiva crescer. Quem vai acordar de madrugada, trocar fraldas, pagar as contas? Não é você. Enzo ficou em silêncio, incapaz de responder. E naquele instante, Lívia percebeu que, por mais que doesse, não podia esperar salvação dele. No restaurante, os olhares continuaram. As fofocas, os risos abafados. Domenico percebia, mas nunca intervia diretamente. Em vez disso, dava-lhe mais trabalho, mais responsabilidade, como se quisesse mostrar ao mundo que confiava nela. Numa tarde, após revisar os textos de uma nova campanha, Domênico a chamou ao seu escritório. O ambiente era refinado, as paredes forradas de fotos antigas, troféus e diplomas. Quero te mostrar algo, disse ele abrindo uma gaveta. Tirou um álbum de fotos e entregou-lhe. Lívia folheou as páginas, vendo imagens de uma família sorridente, uma mulher de cabelos negros, um menino pequeno. Minha esposa. Domênico falou suavemente. Ela partiu há alguns anos. Desde então, meu lar ficou mais vazio do que eu gostaria de admitir. Lívia sentiu a sinceridade na voz dele, o peso da solidão. Ali percebeu que Domênico entendia de perdas, mesmo que em outra escala. Sabe, Lívia, a gente precisa de um lugar para chamar de lar. Não importa o que o mundo diga. Ela sorriu, emocionada. Pela primeira vez em semanas, sentiu que não estava completamente sozinha. Mas os desafios não pararam. No dia seguinte, Lívia foi chamada pela diretoria da escola. A coordenadora, sempre formal, pediu que ela tivesse discrição, pois alguns pais estavam comentando sobre sua situação. Lívia saiu do colégio com a sensação de que todos os caminhos lhe fechavam as portas. Ao voltar à tratoria, encontrou Domenico à sua espera, pronto para ouvi-la sem julgamentos. Ele ofereceu um prato de lasanha, um sorriso contido. Aqui você tem um lugar, sempre. Ela agradeceu comovida, mas a dúvida permanecia. Era certo aceitar tanta proximidade? Não estaria se tornando dependente de alguém que mal conhecia? À noite, sozinha em seu apartamento, Lívia refletiu sobre todas as escolhas. O medo do futuro, a esperança frágil, a força inesperada que descobria em si mesma. Sentiu o bebê crescer dentro dela. Um lembrete de que uma nova história estava começando, mesmo que ela ainda não soubesse como seria o final. No espelho, viu uma mulher transformada. Não mais a menina que esperava ser salva, mas alguém capaz de lutar, de pedir ajuda, de recomeçar. O telefone vibrou. Uma mensagem de Teresa. Estou aqui, sempre. Não esquece. Lívia sorriu, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo
parte de algo maior. Uma rede de afetos, de desafios, de possíveis recomeços. E você? Já se sentiu sozinho, no mundo, enfrentando desafios que pareciam impossíveis? Lembre-se, pedir ajuda pode ser o início de uma nova história. Se quer acompanhar os próximos capítulos da vida de Lívia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque às vezes o que parece um fim é só o começo de algo surpreendente. A chuva continuava lá fora, mas dentro dela começava a nascer um sol tímido, pronto para iluminar novos caminhos. Noivou com outra, me deixando grávida, até o chefe da máfia dizer: "Você agora tem um lar, o meu." O silêncio na sala de reuniões do Bellini Trattoria era quase absoluto. Apenas o tic-tac do relógio antigo, pendurado atrás do balcão, ousava quebrar o ar denso. Lívia, sentada à mesa de mogno, sentia o coração martelar nas costelas. Os olhos ardiam. A ponta dos dedos apertava, sem perceber, a alça da bolsa, como se ali coubesse toda a sua coragem. Ela mal sabia como aquele convite de Domênico para revisar o novo cardápio especial da casa terminara ali, em uma noite de sexta-feira, depois do expediente, sozinha com o dono do restaurante mais respeitado e temido do bairro. Mas era impossível negar. Desde que aceitara o trabalho temporário, algo mudara. No começo, foi só alívio por ter uma fonte de renda. Depois, uma estranha sensação de acolhimento. Agora sentia-se observada, protegida e ao mesmo tempo exposta. Domenico estava à sua frente. Os cabelos negros alinhados para trás deixavam a testa larga exposta. O terno escuro parecia moldado ao corpo, mas o que mais chamava a atenção era o olhar atento, sempre buscando algo além do que ela dizia. Ele não sorria de verdade, mas havia ternura nas pequenas gentilezas. O prato de sopa deixado na copa, o bilhete curto agradecendo cada revisão. Ela respirou fundo. "Está tudo certo com os textos, Sr. Bellini", disse, tentando soar profissional. Mas a voz vacilou, ele percebeu. "Domênico, só Domênico, por favor." Ela assentiu, desviando o olhar para as prateleiras de vinho, como se ali pudesse encontrar um refúgio. "Lívia", ele falou com a calma de quem já viu muitas tempestades. "Você está bem?" A pergunta era simples, mas carregava um peso inesperado. Ela quis mentir, dizer que sim, mas o cansaço se impôs. Os olhos se encheram, e ela engoliu em seco. "Eu só estou cansada." Sabe quando parece que o mundo inteiro está girando mais rápido do que você consegue acompanhar? Domenico ficou alguns segundos em silêncio,
como se ponderasse as próprias palavras. Então, baixou a voz. O mundo pode ser muito cruel com quem é bom, principalmente quando estamos sozinhos. Naquele instante o telefone tocou. Um toque curto, cortante. Domênico atendeu com um aceno breve. Lívia se levantou pronta para sair, mas ele ergueu a mão pedindo 1 minuto. A conversa foi rápida em italiano. Ela não entendeu as palavras, mas sentiu a tensão. Ao desligar, Domênico voltou-se para ela. O olhar agora era de urgência. Fique aqui. Não saia, por favor, ordenou de repente. Promete? Ela hesitou, assustada com o tom, mas prometeu. E ele saiu da sala, fechando a porta atrás de si. O relógio continuou seu tic-tac. O medo se instalou. O que estava acontecendo? No apartamento de Lívia, Teresa andava de um lado para o outro, o celular preso à orelha. Insistia em ligar para a amiga que não atendia. Desde a última conversa, quando Lívia confidenciara que Enzo havia reaparecido, Teresa não ficara tranquila. Sentia no ar aquela eletricidade de tempestade prestes a desabar. De repente o interfone tocou. Teresa atendeu, ansiosa. Dona Teresa, tem um rapaz aqui querendo falar com a Lívia. Disse que é urgente. O coração disparou. Quem é? Ele disse que se chama Enzo, senhora. O nome caiu como uma bomba. Teresa hesitou, mas permitiu que subisse. Em poucos minutos Enzo estava à porta. Os cabelos desalinhados, a barba por fazer, olhos fundos de quem não dormia. Diferente do homem seguro que um dia encantara Lívia, agora parecia um menino perdido. Onde está a Lívia? Ele perguntou sem rodeios. Não sei, Teresa respondeu, seca. E se soubesse, não sei se diria. Depois do que você fez... Enzo passou a mão pelo rosto, desesperado. Eu preciso falar com ela. Preciso pedir perdão. Eu não queria que as coisas terminassem assim. Teresa cruzou os braços. Agora você se importa? Depois de noivar com outra, sumir e deixar ela sozinha? Ele abaixou a cabeça. Não foi escolha minha. Meu pai, a família, eles me obrigaram. O negócio com a família Sartori, você sabe, é coisa grande. Eu tentei lutar, mas não consegui. Teresa não se comoveu. Você poderia ter sido honesto. Ela merece alguém ao lado dela. Não alguém que desaparece na primeira dificuldade. Enzo respirou fundo, os olhos cheios de culpa. Eu sei. Por favor, se você souber onde ela está, me avise. Só quero vê-la. Falar com ela. Teresa fechou a porta, firme. Só então percebeu o quanto estava tremendo. Pegou o celular, discou para Lívia mais uma vez. Caixa postal. De volta ao Bellini Trattoria, Lívia continuava sozinha na sala. O tempo parecia escorrer lentamente. O medo crescia. O que teria acontecido com Domênico? A porta, trancada por dentro, era a única barreira entre ela e o mundo lá fora. De repente, passos apressados no corredor. Lívia se levantou, alerta.
A maçaneta girou devagar. Domenico entrou, o rosto tenso. Pode ir agora, Lívia. Está tudo bem, disse, tentando soar calmo. Mas havia algo no olhar. Um pedido silencioso de confiança. Ela pegou a bolsa, tentando entender o que se passava. Caminharam juntos até a saída do restaurante. Lá fora, a noite estava fria. Uma névoa fina cobria as ruas. Domenico olhou em volta, atento, e só então relaxou os ombros. Desculpe por antes. Às vezes, preciso resolver assuntos rapidamente. Ela assentiu, mas não perguntou mais nada. Havia aprendido nos últimos dias que Domenico não era homem de muitas explicações. Ainda assim, sentia-se estranhamente segura ao seu lado. Caminharam até o portão. Antes que ela pudesse se despedir, Domenico segurou seu braço com delicadeza. Lívia, se algum dia você sentir medo ou se alguém te ameaçar, me procure. Não hesite. O tom era sério. Era impossível não perceber a força por trás da promessa, mas também a sombra do mistério. Ela sorriu, agradecida e confusa. Obrigada, Domênico. De verdade. Ele apenas assentiu e a deixou seguir. No caminho para casa, Lívia sentiu as pernas bambas. As palavras de Domênico ecoavam. Se alguém te ameaçar, me procure. Por quê? O que ele sabia? Ao dobrar a esquina do prédio, notou um carro parado, faróis baixos. Sentiu um arrepio. Por instinto, acelerou o passo. O portão do prédio estava destrancado. Entrou depressa, subiu as escadas. Chegou ao apartamento respirando fundo. Teresa abriu a porta antes mesmo de ela bater. Graças a Deus. Onde você estava? Lívia tentou sorrir. No restaurante, trabalhando até mais tarde. Domenico precisou de ajuda. Teresa a puxou para dentro. Fechou a porta. O Enzo esteve aqui. Disse que queria falar com você. Parecia desesperado. Lívia congelou. O nome ainda era como um soco. O que ele queria? Disse que a família obrigou ele a noivar com a filha do sócio, que está arrependido. Mas eu não confio. Ele fez uma escolha, Lívia. Lívia sentou-se no sofá, as mãos trêmulas. Eu não sei o que pensar, Teresa. Uma parte de mim queria ouvir o que ele tem a dizer. Outra parte só quer esquecer que ele existe. As duas ficaram em silêncio. O apartamento, pela primeira vez, parecia pequeno demais para tanto sentimento. Os dias seguintes foram uma sucessão de tentativas, de retomar a rotina, de ignorar os olhares no trabalho, de fingir que o passado já não doía. Mas a cada noite, antes de dormir, Lívia sentia o bebê crescer dentro de si, e a dúvida crescer junto. Enzo ligou, mandou mensagens, deixou bilhetes. Nenhum foi respondido. Teresa sugeriu que ela bloqueasse o número, mas Lívia hesitou. Não sabia se queria cortar completamente o fio que a ligava ao passado. No restaurante, Domenico se mostrava ainda mais presente e protetor.
Percebia as piadas veladas dos funcionários, os olhares atravessados dos clientes mais antigos. Um dia, chamou Lívia para o escritório sem rodeios. Sei que o pessoal fala, disse ele, mas para mim você está fazendo um excelente trabalho. Não se preocupe com eles. Ela agradeceu, emocionada. Eu não sei o que faria se não tivesse esse emprego. Domenico ficou em silêncio, estudando o seu rosto. Você já pensou em recomeçar? Mudar de ares? Perguntou num tom sugestivo. Ela franziu o senho. Como assim? Ele sorriu pela primeira vez, deixando transparecer uma vulnerabilidade rara. Eu também perdi muito na vida, Lívia. Perdi minha esposa cedo. Perdi a vontade de acreditar nas pessoas. Mas, às vezes, o destino coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar que ainda existe esperança. Ela sentiu os olhos marejados. Eu não sei se tenho forças para recomeçar. Estou com medo. Domênico se aproximou lentamente, como quem não quer assustar um animal ferido. O medo é só o começo, Lívia. O importante é não se fechar para as oportunidades. Ela saiu dali com o coração confuso. Nunca imaginara que alguém como Domênico pudesse se abrir daquela forma. Mas também era impossível ignorar o que sentia quando ele estava por perto. Segurança, respeito, até um calor discreto, tão diferente do que vivera com Enzo. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou um envelope sob a porta. O nome dela, escrito à mão, tremido. Abriu, desconfiada. Uma carta. O papel cheirava a perfume masculino. Lívia, sei que não mereço seu perdão. Não sei como explicar tudo o que aconteceu, mas preciso tentar. Meu pai me obrigou a noivar com Elisa Sartori. O futuro dos negócios dependia disso. Eu tentei lutar, juro que tentei, mas não consegui. Não sabia do bebê ainda. Quando soube, era tarde demais. Não passo um dia sem pensar em você. Quero assumir nosso filho. Sei que não posso reparar o que fiz, mas quero ser alguém melhor. Me dê uma chance. Renzo? Lívia sentiu as mãos tremerem. O passado voltava, insistente, empurrando-a para um redemoinho de saudade, raiva e frustração. Não sabia se chorava ou rasgava a carta. Teresa entrou na sala, percebeu o estado da amiga. Carta do Enzo? Lívia assentiu, sem forças para mentir. O que ele quer agora? Teresa perguntou irritada. Diz que quer assumir o filho. Que se arrependeu. Mas a voz embargou. Eu não sei se consigo confiar de novo. E se ele sumir outra vez? Teresa abraçou a amiga, apertado. Você não está mais sozinha, Lívia. Não precisa aceitar as migalhas de ninguém. Você vale muito mais do que isso. Na manhã seguinte, uma mensagem inesperada chegou. Era de Domênico. Preciso falar com você, é importante.
Pode vir ao restaurante hoje, depois do expediente? Lívia sentiu o estômago revirar. O tom era urgente. Passou o dia inquieta, tentando adivinhar o motivo. Quando chegou ao restaurante, encontrou Domênico esperando sozinho na sala de reuniões. Olhava para a janela, o rosto iluminado pela luz dourada do entardecer. Obrigado por vir, Lívia. Ela sentou-se nervosa. Aconteceu alguma coisa? Domênico hesitou. Parecia pesar as palavras. Eu não costumo falar do meu passado. Mas acho que chegou a hora de ser honesto com você. O coração dela disparou. Ele respirou fundo. Meu nome carrega muitos segredos. O Bellini Trattoria não é só um restaurante. É também um símbolo de uma família antiga, com raízes profundas. As pessoas me chamam de chefe, às vezes com respeito, às vezes com medo. Não posso negar que já fiz parte de decisões difíceis para proteger quem amo. Mas nunca fiz mal a ninguém que não tenha tentado ferir minha família. Lívia ouviu em silêncio. O medo se misturava à curiosidade. Você deve estar se perguntando por que estou dizendo isso agora. Domênico se aproximou, os olhos fixos nos dela. Porque eu não suporto ver você passar pelo que está passando. Eu vi a dor nos seus olhos desde a primeira noite. Vi a coragem de quem luta sozinha. A voz falhou por um instante. Eu quero te oferecer algo que nunca tive coragem de oferecer a ninguém desde que perdi minha esposa. Um lar. O meu lar. O mundo parou. Lívia arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Domênico, balbuciou. Ele estendeu a mão suave. Não estou dizendo isso por pena, nem por impulso. Eu me apaixonei por você. Sei que o momento é difícil. Sei dos seus medos. Mas se você quiser se confiar em mim, posso te dar a segurança e o carinho que você merece. Você e seu filho. Lívia sentiu o chão sumir sob os pés. Tudo girava. O passado com Enzo, a dor, a solidão, as dúvidas. Mas ali, diante daquele homem, sentiu uma paz que há muito não sentia. Uma promessa silenciosa de recomeço. Domênico continuou. Pense com calma. Não há pressa. Mas saiba que, se aceitar, nunca mais estará sozinha. Ela chorou, mas desta vez não era de tristeza. Era de alívio, de esperança. Naquela noite, sozinha em casa, Lívia olhou para o teto, as mãos sobre a barriga. O bebê se mexeu, como se pedisse uma resposta. Ela sabia que não podia mudar o passado, mas, pela primeira vez, enxergava um futuro. O telefone tocou. Era Teresa. E aí, o que ele disse? Lívia sorriu emocionada. Ele me ofereceu um lar, Té. Um lar de verdade. Do outro lado da linha, Teresa ficou em silêncio, sentindo a força daquele momento. Sabia que, dali em diante, a vida de Lívia jamais seria a mesma. E naquele instante, Lívia percebeu. O maior segredo de Domênico não era seu passado misterioso, nem os boatos que o cercavam. Era a capacidade de amar, apesar de tudo.
e de oferecer a quem mais precisava uma nova chance de ser feliz. O silêncio da manhã era diferente. Não era mais o silêncio pesado de quem não sabe para onde ir. Era uma pausa cheia de possibilidades. Lívia acordou antes do sol, sentindo o peso da barriga que crescia, mas dessa vez não havia medo. Havia uma calma estranha, uma certeza que se instalara nos dias anteriores, depois de tudo que vivera. Ela olhou ao redor do apartamento, agora cheio de pequenas mudanças. Novos livros, uma manta deixada por Teresa, flores frescas que Domênico enviara dias atrás. E aquele aroma de café fresco, vindo da cozinha, parecia anunciar que algo dentro dela, e fora, finalmente se ajeitara no lugar. Nos últimos meses, tudo mudara. A dor do abandono de Enzo, o susto de estar sozinha com uma nova vida por vir, a desconfiança de aceitar a ajuda de alguém como Domênico, tudo parecia tão distante agora, como se pertencesse a outra pessoa. Mas, na verdade, cada ferida era uma linha de sua própria história. E agora, ao se levantar, sentia-se dona de cada uma delas. O telefone vibrou devagar na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de Teresa. Bom dia, poeta. Hoje é dia de recomeço. Lívia sorriu. Teresa nunca deixara de apoiá-la, nem por um instante. Lembrou-se de todas as noites em que a amiga bateu à sua porta, trazendo empadas e conselhos, ou só o silêncio confortável de quem entende a dor sem precisar explicar. Enquanto passava a mão pela barriga, Lívia sentiu pela primeira vez o bebê se mexer de verdade. Um movimento suave, firme, como se dissesse: "Estou aqui, mamãe." Ela fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem, dessa vez de puro alívio. Não estava mais sozinha. No restaurante, Domênico já a esperava. Ele aprendera a não apressar nada, a respeitar o tempo dela. Os dois caminhavam devagar pela sala vazia da tratoria, enquanto os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas italianas, desenhando luz sobre as mesas. Domênico, com seu olhar sereno e sorriso discreto, oferecia sempre mais do que palavras: um gesto, um olhar, um cuidado silencioso. Naquela manhã, ele trouxe algo diferente, um presente embrulhado em papel simples. "Para você", disse, estendendo. Lívia desfez o laço e encontrou um livro antigo, de lombada gasta. Era a primeira edição do romance que ela citara, sem esperar, numa das conversas sobre literatura. O gesto, mais do que qualquer declaração, dizia: "Eu te vejo." Eles sentaram-se à mesa do canto, de onde se via a praça, as crianças indo para a escola, a cidade acordando. Por um tempo, não disseram nada. O silêncio entre eles era respeitoso. Não era ausência de assunto, mas confiança.
Domênico então respirou fundo e com voz baixa abriu o coração. Lívia, eu sei que o que vivemos até aqui foi inesperado, até improvável, mas cada escolha que fiz pensando em você. Nunca quis te prender a nada, nem ao meu mundo. Só quero que saiba que qualquer que seja seu caminho, eu quero que você se sinta em casa. Aqui. Comigo. Ou onde quiser estar. Ela olhou nos olhos dele procurando dúvida, insegurança ou qualquer sombra do homem misterioso dos rumores. Encontrou só ternura. E pela primeira vez se permitiu acreditar. Domênico não queria salvá-la, nem tê-la como troféu. Ele queria construir algo junto, de igual para igual. A decisão de Lívia não veio como um raio, mas como um nascer do sol, lento e inevitável. Ela sorriu e, com uma voz trêmula, mas segura, respondeu: Eu precisei me perder para descobrir quem sou. Achei que precisava de alguém para me salvar, mas descobri que sou capaz de me salvar. Só que é muito mais bonito quando alguém segura a nossa mão, não porque precisamos, mas porque queremos caminhar juntos. Domenico assentiu aliviado, como quem ouve uma música há muito esperada. Ele segurou a mão dela com o cuidado de quem segura algo precioso. No fim do expediente, enquanto os funcionários iam embora e a tratoria ganhava um silêncio confortável, Enzo apareceu na porta. O rosto cansado, os olhos baixos. Ele pediu para falar com Lívia, que depois de um instante de hesitação aceitou. No jardim nos fundos, Enzo sentou-se à frente dela, o olhar cheio de culpa e palavras não ditas. Ele pediu desculpas, não só pela fuga, pelo abandono, mas por não ter sido honesto nem consigo mesmo. Falou do peso das expectativas da família, do medo de perder tudo, da covardia de não assumir o filho. Lívia ouviu, sem raiva, apenas com aquela compaixão que só quem já perdoou a si mesmo pode oferecer. Enzo, eu te amei. De verdade. Mas hoje eu entendo que não posso carregar o que é seu para sempre. O bebê vai crescer sabendo que foi desejado e amado, e você será sempre bem-vindo na vida dele, se quiser. Mas eu não sou mais aquela mulher que precisava que você ficasse para se sentir inteira. Ele chorou, baixinho, e agradeceu. Era o fim de um ciclo, e ambos sentiram naquele abraço de despedida que algo dentro deles se libertava. As semanas passaram e a barriga de Lívia crescia junto com sua coragem. No trabalho, ela agora era respeitada não só pela competência, mas pela força que demonstrara. As fofocas cessaram, substituídas pela admiração silenciosa de quem testemunhou a sua luta. Teresa, sempre ao lado, cuidava de cada detalhe do chá de bebê, já planejando noites de histórias e canções para o futuro afilhado. Domênico se transformou também. O homem reservado de passado rodeado de sombras agora era visto rindo na cozinha, brincando com os funcionários, dividindo receitas e memórias. O restaurante prosperava.
Mas, mais do que isso, havia um calor novo no ar, uma família nascendo, diferente de todas as outras. No dia em que Lívia sentiu as primeiras contrações, Domênico estava por perto. Ele a acompanhou ao hospital de mãos dadas, sem medo ou hesitação. Teresa também estava lá, rindo e chorando ao mesmo tempo, filmando tudo para mostrar ao bebê um dia. O parto foi difícil, mas Lívia, cercada de amor, sentiu-se mais forte do que nunca. Quando o pequeno Mateo nasceu, trazendo os olhos da mãe e o sorriso gentil do pai, todos sentiram que aquele era, enfim, o começo de uma nova história. Nos meses que se seguiram, Lívia se dedicou à maternidade e à escrita. Inspirada pela própria trajetória, começou a escrever um livro sobre recomeços, sobre como a felicidade não é um lugar onde se chega, mas algo que se constrói, dia após dia, com escolhas e coragem. Domenico, orgulhoso, incentivava cada página. Ele também aprendera a recomeçar, a abrir espaço para o inesperado, a não ter medo de amar outra vez. Num domingo, com o sol dourando a varanda do restaurante, Lívia reuniu todos para um almoço especial. Familiares, amigos, colegas de trabalho, todos que, de alguma forma, fizeram parte daquela travessia. Teresa fez um brinde, emocionada. Às novas famílias, as segundas chances, a coragem de ser feliz. Houve aplausos, risos e lágrimas. Lívia olhou ao redor e sentiu finalmente que estava em casa. Não era o lugar, nem as paredes, nem o sobrenome. Era a soma dos afetos, dos aprendizados, dos perdões e dos sonhos. No fim da tarde, deitada no sofá com Mateo dormindo no peito e Domênico lendo ao seu lado, Lívia deixou os pensamentos vagarem. Lembrou-se da chuva naquela noite distante, do medo, da solidão, da sensação de não ter para onde ir. Agora tudo parecia tão pequeno diante do que construiu. Ela sabia que nem todos os dias seriam fáceis. Haveria desafios, dúvidas, recaídas, mas agora ela tinha a certeza de que era forte o bastante para enfrentar tudo. Tinha um lar, tinha amor, tinha a si mesma. E se você acompanhou essa história até aqui, sabe que ninguém precisa ser perfeito para merecer um final feliz. Basta coragem para recomeçar e humildade para aceitar ajuda. Talvez você aí do outro lado esteja vivendo algo parecido, ou conheça alguém que está. Então escreva nos comentários: que recomeço você sonha para a sua vida? Compartilhe sua história, inspire outros. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais narrativas como essa. Porque, às vezes, tudo o que a gente precisa é ouvir que o impossível, com amor e coragem, se torna possível.
Obrigado por estar aqui. E nunca esqueça, sempre há um novo capítulo esperando por você.